Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Lá e Cá, edição especial Tesouros do Japão. Eu sou Roberto Maxwell, direto de Tóquio, no Japão, criador e apresentador desse projeto que visa criar uma ponte entre o Brasil e o Japão através de pessoas excepcionais que dedicam suas vidas a promover, estudar, criar, desenvolver, transmitir conhecimento, arte, cultura e unir os dois países. Em cada edição, a gente procura convidar uma pessoa japonesa e uma pessoa brasileira para trocar experiências e falar de suas vivências nas culturas dos dois países. A primeira edição do Laika foi realizada em 2018 na Embaixada do Brasil no Japão e falou sobre influenciadores e a produção de conteúdo sobre o Brasil e o Japão no país oposto. A gente contou com a participação da influencer Pichi Koshimura, do blog Pichi no Japão, e do jornalista Aso Masato, editor do site Mega Brasil. A gente também fez 2 edições escritas, digamos assim, no site direto do Japão, que é o site que eu edito, e uma delas foi sobre o yuzu, que é uma fruta cítrica japonesa, e a gente convidou a chefe Thelma Shiraishi, do restaurante Aizome, aí em São Paulo, e convidamos aqui de Tóquio o chefe Noda Yuki do restaurante Kiki Harajuku. Os dois falaram sobre essa fruta maravilhosa e como eles usam essa fruta na gastronomia deles. Recentemente, a gente teve uma outra edição escrita e a gente falou sobre artes marciais. Eu convidei a professora japonesa e capoeirista Kamekura Makiko, que mora aí no Brasil, e o praticante de Aido e polidor de espadas, Hendrik Landelauf, que é brasileiro e mora aqui no Japão. Esses 2 conteúdos, os links vão estar na descrição aí do vídeo, então depois dá uma conferida. A edição de hoje ela é especial porque a gente está fazendo parte do evento Tesouros do Japão. E para falar melhor desse evento, eu quero convidar para vocês a minha colega de mediação aqui hoje e também é curadora do evento Tesouros no Japão, a Ana Brites, que está no Rio de Janeiro. Oi, Ana! Oi, Roberto, tudo bem? Boa noite a todos no Brasil, bom dia no Japão, Ohayou. É uma grande honra para o Festival Tesouros do Japão ter uma edição especial do Laika. Aproveito para agradecer a você por seu empenho em criar esse encontro e parabenizo pelo site Direto do Japão, que apresenta matérias super interessantes, eu recomendo a todos. O Festival Tesouros do Japão ele estreou em 2018 para homenagear os 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Iniciou seu tour por São Paulo, depois seguiu para Goiânia, foi para Brasília e chegou aqui no Rio de Janeiro, sempre com edições presenciais. Essa é a primeira edição online do festival e estamos apresentando temas diferenciados e inéditos em festivais sobre o Japão. Muito bacana, Ana. Olha, muito obrigado também por convidar a gente para participar desse festival e espero que você aí de casa também se divirta bastante, porque hoje a gente tem 2 convidadas e acho que a maioria das pessoas que estudou língua estrangeira sabe que estudar uma língua estrangeira é super difícil. Em especial se você não está no país que fala, né, essa língua, então se você está distante, não usa essa língua no seu dia a dia, não tem contato com falantes, isso tudo fica muito mais difícil. E você, claro, precisa criar estratégias, filmes, revistas, música, usar a internet, ainda bem que a gente tem isso hoje, né? Mas essas nossas 2 convidadas, elas não tinham essas possibilidades quando começaram a estudar as línguas que elas estudaram, não é, Ana? Agora imagina aprender essa língua estrangeira para transmitir para outras pessoas. Usar um sistema de escrita com 2 alfabetos diferentes e mais os infinitos ideogramas, tudo muito diferente do português. Com certeza, é um verdadeiro modo de travar línguas. E nessa edição, a gente vai falar sobre os desafios de aprender e ensinar uma língua estrangeira. Por isso, o nosso tema de hoje é Trava-línguas, o ensino de japonês no Brasil, o ensino de português no Japão. E as nossas convidadas são 2 profissionais excepcionais que decidiram encarar esses desafios e elas vão contar um pouco sobre isso para a gente.
Nossa primeira convidada está também aqui no Rio de Janeiro. Ela é doutora pelo programa Literatura, Cultura e Contemporaneidade da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na linha de pesquisa Desafios do Contemporâneo, Teorias e Crítica. Professora do setor de japonês do Instituto de Letras da UERJ e coordenadora do projeto de extensão Elo Nihon, Estudos Midiáticos. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, Janete Oliveira. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando dessa edição especial do Tesouros do Japão, né? Agradeço também a todo mundo que está assistindo, né, para dar a oportunidade de conhecer melhor o Japão, né? E eu espero que aqui seja uma troca bem interessante, né, sobre o aprendizado de língua de não nativos, né? No caso, eu e a outra convidada. E daqui do outro lado do mundo, conversando com a gente, diretamente de Tóquio, ela que é antropóloga cultural, formada pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Kyoto, mestre e doutora pela Universidade de Osaka. No ano 2000, ela esteve em intercâmbio na Universidade de Brasília e, a partir de 2003, começou a estudar o universo dos comerciantes de rua no Brasil. Desde 2009, ela é professora de língua portuguesa do Brasil no Departamento de Estudos Ibero-Americanos da Universidade de Kanda, que fica localizada na província de Chiba, aqui na Grande Tóquio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professora Okuda Wakana. Ohayou gozaimasu. E bom dia. E muito obrigada pelo convite, Roberto. Eu que agradeço mais uma vez. E olha, eu apresentei aqui a professora Okuda Wakana pelo nome dela em japonês, né, que é, na ordem, o sobrenome Okuda e o nome Wakana. E aqui no Japão, em geral, a gente trata as pessoas pelo sobrenome. Mas eu posso chamar você, professora, de Wakana? Claro. Muito obrigado. Então, vamos lá, vamos começar. E eu queria saber das duas, em primeiro lugar, como que vocês tiveram, né, como que surgiu para vocês o interesse na língua que vocês ensinam hoje? Vamos começar pela Janete. Janete, como que você passou a ter interesse pela língua japonesa? Bom, na verdade, isso eu devo aos meus irmãos menores, né? Porque eu tenho 2 irmãos mais novos que eu, bem mais novos, e que na época, né, 2002, que foi quando eu comecei a estudar japonês, eles assistiam anime. E eu ficava escutando aquilo lá, e um dia, por coincidência, eu vi que na UERJ tinha curso de japonês. Eu falei, eu vou aprender até para ajudar meus irmãos, porque eu não sei. Normalmente a gente sempre viu o desenho americano, nunca quis saber ver sem legenda ou sem dublagem, mas é um fenômeno. A maior parte das pessoas que vê anime e tal quer ver o coisa sem legenda. Eu não sei se as pessoas não acreditam na dublagem, mas foi assim. Aí eu comecei a estudar. A princípio foi um curso tipo de extensão, né? Uma coisa curta, de 2 anos, mas aí eu gostei tanto da língua que resolvi fazer a graduação, e aí depois eu fui para o Japão, e aí me interessei, e aí não parou mais. Assim, era uma língua diferente, uma sonoridade diferente, abriu todo um horizonte totalmente diferente para mim, e eu não consegui parar mais de estudar. Bacana. E você, Wakana, como que você se interessou pela língua portuguesa? Eu sempre tive interesse pelos outros países, então quando eu tinha 15 anos, eu fui Estados Unidos para estudar por 1 ano, né? Aí na universidade eu queria aprender uma língua diferente, então eu escolhi língua portuguesa para estudar na universidade, porque eu queria conhecer a América Latina, os lugares diferentes. Muito interessante. Vocês duas começaram a estudar as línguas em seus próprios países, e numa época em que o acesso à informação era bem mais limitado do que hoje. Como era o ambiente para estudar japonês, estando no Brasil, e português, estando no Japão, no início dos anos 2000? Wakana? Sim, eu comecei a estudar português na universidade foi em 1998, né? Na época, poucas pessoas tinham celular, ninguém tinha iPhone, iPad, claro.
E para acessar a internet, era só internet discada. Então, eu acho que vocês ainda se lembram aquele som para entrar na internet? Ti, 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 ti. Então, era tudo limitado, assim, não tinha Wi-Fi para acessar, então era tudo bem mais difícil para receber informações ou notícias do Brasil e de Portugal, né? E os alunos de hoje, quando eles querem pesquisar alguma coisa, eles usam a internet logo. E eles têm um dicionário eletrônico, né? De português. Agora tem assim, eletrônico. Então, tem aqui dentro tem dicionário de português, japonês, japonês, português e português, inglês, inglês, português. Então, é tudo mais fácil, mas quando eu estudava na universidade, eu precisava levar todo dia o dicionário bem grosso, assim, 3 dicionários, porque eu estudava também inglês, e hoje em dia tudo bem mais fácil. Mas os professores da minha época também diziam para nós que nós estávamos num ambiente bem melhor comparando um ambiente da época deles. Não tinha dicionário eletrônico na época deles também, imagino. Os dicionários deviam ser bem maiores. E você, Janete? No meu caso, principalmente porque eu moro no Rio de Janeiro e a gente teve a colonização, né? Os japoneses que vieram para o Rio têm um perfil bem diferente do que foi para São Paulo, que foi na época quando substituiu a escravidão por como digamos com imigrantes para fazer o trabalho nas lavouras, foi uma outra fixação. E aqui no Rio, os que vieram foi mais ou menos na década de 70, quando o Brasil estava criando indústria, então muitas empresas japonesas eram empresas japonesas. Então a gente não teve a gente até que tem colônias mais no interior do Rio, mas são pequenas, né? Não são tão numerosas. Então o contato que o Rio teve com o Japão e com a língua japonesa foi com esses empresários. Então a gente tinha cursos exatamente, às vezes, para trabalhar nessas empresas ou para ensinar filhos. Então, por isso, as primeiras iniciativas foram de japoneses mesmo para isso, para japoneses, como da Rosa Sono, que hoje em dia não existe mais, a escola Nikkei. Então, foi difícil, porque você quase não tinha 2, 3 cursos, mais ou menos, era muito voltado para os próprios japoneses, mas também foi bom, porque eu tive o privilégio de estudar, os meus primeiros anos foram todos com professoras japonesas, porque só tinha japonês ensinando, que é um cenário bem diferente de hoje. Eu tenho muitos alunos brasileiros nativos que estão ensinando japonês hoje, né? Então, o perfil do professor de japonês mudou muito da minha época para cá. Era difícil você encontrar um curso de japonês, então eu dei sorte de ter na UERJ, exatamente porque tinha uma professora japonesa na UERJ, mas também foi um privilégio, porque até a faculdade eu só tive aula com professoras nativas, e isso ajuda bastante. Mas você também, às vezes, ter uma professora que fale as 2 línguas é muito útil para quem, de repente, está caindo de paraquedas. Uma coisa que eu achei interessante na história das duas é que as duas são formadas em áreas que não são áreas de letras, né? E hoje estão justamente atuando no ensino dessas línguas. Como é que você, Janete, começando por você, como é que você se encaminhou para o ensino, né, da tua formação, que é em comunicação social, né? Isso, e na se época encaminhou eu para o trabalhava. ensino de japonês? Bom, na época, realmente, eu trabalhava com comunicação, eu já tinha uma carreira na área de relações públicas, e o ensino foi meio assim, uma coisa que foi sendo... a vida foi me levando, né? Não foi muito que eu escolhi, mas a coisa foi me ganhando, o japonês foi me ganhando no processo, porque eu já trabalhava, mas aí quando eu me formei, eu já tinha um mestrado em comunicação. Aí eu já estava formando em japonês e não tinha ninguém para fazer o concurso. Aí a minha coordenadora falou: você não quer fazer esse concurso? Porque eu já tinha dado aula no mesmo curso de extensão onde eu tinha estudado japonês primeiro, eu já tinha dado aula como uma bolsa, como um estágio do curso, né? Então eu já tinha experiência dando aula de japonês e ela me perguntou se eu não queria fazer o concurso. Aí eu passei e acabei
continuando, gostando, fiz o doutorado, meu projeto de pesquisa foi sobre o Japão, depois minha pesquisa toda é sobre o Japão, então... Bacana. E, Wakana, como que você saiu da antropologia e foi para o ensino de português aqui no Japão? Na verdade, eu dou aula de português, língua portuguesa, e também antropologia cultural. Porque a universidade onde eu trabalho tem só os cursos de língua estrangeira, né? Como inglês, chinês, tailandês e português. E para esses alunos, a universidade oferece as aulas como antropologia, sociologia, filosofia e outras áreas também. Então, como antropóloga, eu que fiz trabalho de campo no Brasil, estou tendo a oportunidade de participar na educação de quem tem interesse pela língua portuguesa e de quem tem interesse pela antropologia. Então, quer dizer, aqui seria um lugar ideal para mim. Eu só queria saber se eu poderia fazer uma pergunta para a professora Wakana. Ah, por favor. É sobre a questão a pergunta anterior, sobre a questão do ensino, porque a minha professora, ela teve aula com um professor de português de Portugal. Eu queria saber qual era o perfil do professor. Ela tinha brasileiros ou eram professores de portugueses? Na universidade onde eu estudei, tinha os professores do Brasil e de Portugal, né? Então, teve aula com os brasileiros, com os portugueses também. Claro, assim, tinha os professores japoneses também. Então, eu ouvia, assim, português de Portugal e português do Brasil, né? Mas os professores falaram para nós para não misturar, assim, e entender os dois. Então, os alunos mesmos que escolhiam qual seria o português deles. Escolher português do Brasil ou escolher português de Portugal? Aí não tem como não perguntar por que você escolheu o português do Brasil. Queria conhecer a América Latina, né? Aí também, onde eu trabalho, agora damos aula só de português do Brasil. Se quiser perguntar também, Wakana, pode perguntar para a Janete. Fiquem à vontade. Eu posso fazer uma pergunta? Eu queria saber de vocês um pouco sobre o curso em que vocês atuam. Qual o número de estudantes? Wakana? E na universidade onde eu trabalho, cada ano entram 50 alunos, né? Então, são 200 alunos no total. E aqui no Japão tem 6 universidades que têm curso de português. O curso que você atua, ele é língua portuguesa do Brasil e aí tem as disciplinas. Fala um pouco do currículo para a gente entender melhor. A nossa universidade tem cursos de 8 línguas, eu acho. 8. Aí tem curso de português, curso de espanhol e tal. E cada aluno tem que estudar também língua inglesa, né? Inglês, quer dizer. Eles têm que estudar inglês e, ao mesmo tempo, português. Por exemplo, o aluno de primeiro ano tem 5 aulas por semana de português e também tem 5 aulas de inglês. Então, eles aprendem os dois. Aí, além disso, temos aula de sociedade brasileira, história do Brasil, economia, essas coisas também. E você, Janete, como que é o curso de japonês na UERJ? O curso é o curso de letras, então segue mais ou menos o mesmo padrão dos outros cursos de letras, o inglês. A única diferença é que o inglês ele já começa, ele não tem literatura brasileira, né? Mas o curso tem literatura brasileira, cultura brasileira, tem literatura japonesa. E no caso de língua, são 8 períodos, ou seja, 4 anos. Eu dou aula do meio do período, do meio do curso para frente, ou seja, eu dou curso de japonês intermediário e avançado, e outra professora dá o curso básico. Então, todo ano a gente entra com 15 alunos.
né? Vai aumentar para o próximo vestibular, vai aumentar para 20. Mas aí o curso vai minguando, a gente tem turmas de primeiro período com 20, 30, porque tem pessoas de outros cursos que podem, até o quarto período você pode fazer japonês como eletiva, então outras pessoas de outros cursos vão fazer o básico, mas então você pode ter até 100 alunos no geral, mas muita gente é eletiva e vai caindo. Normalmente as minhas turmas têm de 5 a 10 alunos, em média, porque já tive 2 alunos, mas porque já no final o pessoal já vai caindo. Mas meus alunos são mais ou menos a média por turma, do japonês 5 até o japonês 8, de 5 a 10 pessoas, em média. E quando você fala vai caindo, as pessoas vão desistindo de estudar japonês? Isso. E tem alguma razão, assim? A razão é porque é uma língua muito diferente, assim. Na linguística a gente aprende que não existe línguas difíceis. A grande questão é a distância entre o japonês e o português. E a grande dificuldade é porque você tem que aprender a pensar em japonês. Então, já tive aluno dando piti, porque falando, por que os japoneses falam assim? Por que eles não são mais diretos? Né? Então, as pessoas ficam meio nervosas, principalmente que na minha parte do curso, a gente trabalha muito texto, então a gente tem que ler. Então, às vezes, o japonês dá uma volta, as pessoas não entendem por quê, sabe? E tem aquele tsukaiwake do japonês, que é muito difícil, o uso, né? Você tem várias palavras para falar. Aqui em português, é a mesma coisa. Tem várias palavras que você pode usar e tudo você em português você bota parece, né? Sou, yo, poi, tudo você bota em português parece. Então, como distinguir as nuances da língua, do uso, as pessoas ficam meio perdidas, né? Então, as pessoas vão desistindo. E eu particularmente não acho isso mais difícil, o ideograma, né? Muita gente acha o mais difícil do estudo japonês o kanji, mas eu particularmente acho o tsukaiwake da língua japonesa muito mais difícil, né? Mas eu acho que o kanji até ajuda, na verdade, né? Na hora de você estar lendo um texto, você pode não saber o que está escrito, o seguinte, mas você mais ou menos imagina a ideia, né? Mas muitos alunos falam que o kanji é muita coisa para decorar mas essa questão, porque para você aprender uma outra língua, você tem que aprender a pensar na outra língua. Isso é que é o mais difícil, porque é muito diferente, né? Então, o fato das pessoas irem caindo é porque essa diferença vai pesando. Mas vale só porque você já falou do kanji, a gente falar quantos caracteres kanji, do tipo kanji, que são os caracteres que vieram da China, um aluno precisa aprender no curso de japonês. A gente meio que pega o Noryokushiken, o exame de proficiência em língua japonesa, como padrão, né? Então, teoricamente, até o final do curso, você tem que ter aqueles Joyo Kanji, né? Os 2.000... Não o nome, mas os 2.000 kanji, né? 2.000 balalá, né? Então são 2.000 caracteres só para escrever a língua. 2.000 o ideograma, né? Mas as palavras que derivam daí é que é o problema, né? Exatamente. Que é a análise combinatória, né? O Akane, no caso do português? Sim. Qual é o que desespera mais os alunos? Eu acho que, com certeza, a conjugação dos verbos, porque tem bastante, né? Em japonês é bem mais simples, só tem algumas, mas a conjugação dos verbos vem daquela tabela, desespero. E o gênero dos substantivos, porque não tem na língua japonesa. Então, eles têm que decorar. Eu acho que para os brasileiros é bem natural, leite, né? Essas coisas, cada coisa tem o gênero. Mas para japonês é difícil de entender porque livro é o livro e não a livro. Então, para decorar tudo, é muito difícil e às vezes eles querem entender por que é masculino, por que é feminino, né? Mas às vezes não tem porquê. Não tem. Então, isso seria uma dificuldade para os japoneses aprender português. E qual é o atrativo principal para eles estudarem a língua, Janete?
quando a gente faz sempre essa pergunta no primeiro período, aí todo mundo vem, a cultura japonesa. Mas, na verdade, essa cultura japonesa, leia-se anime, mangá e videogame. A maioria esmagadora vai estudar japonês por causa de anime, mangá. Antigamente era muito mais anime e mangá. Hoje em dia é mais videogame. Né? Porque querem trabalhar na indústria de videogame, ou porque querem entender os videogames, querem jogar os videogames japoneses e entender, ou realmente anime, mangá, principalmente depois o que você quer fazer com o japonês? Ser tradutor, mas para trabalhar na indústria de mangá, né? Traduzir mangás para o... Então, essa é assim, vou dizer todos, né? Que eu tenho alunos que gostam de literatura japonesa mesmo, né? Haruki Murakami, Natsume Soseki, mas a maioria esmagadora, cerca de 70% a 80% dos meus alunos foram estudar japonês por causa de mangá e anime e videogame. E aqui, Wakana, no Japão, o que atrai os japoneses para estudar português? Tem primeiro os que gostam de futebol. Assistindo o jogo de futebol aqui no Japão, você vê um jogador brasileiro, né, que joga no time japonês. Então, junto com esse jogador, sempre tem intérprete, falando em português e japonês fluentemente. Então, desde pequenininho, quem gosta de futebol tem a oportunidade de ouvir português. Então, isso seria uma motivação para eles, né? Realmente, alguns alunos que já formaram a universidade trabalham como intérprete dos jogadores brasileiros, né? Eles tá trabalhando mesmo. E tem os alunos Nikkeis, que escolhem a língua portuguesa para estudar na universidade, porque alguns, eles entendem português, mas eles não sabem falar nem escrever, né? Então, para ir para o Brasil, conhecer o Brasil de verdade, eles escolhem cursos de português para conhecer mesmo o Brasil, porque eles não têm conhecimento mesmo da língua portuguesa. E além deles, tem os alunos que gostam da música brasileira, claro, e alguns têm interesse pela pobreza ou desigualdade social do Brasil e do mundo. Então, eles querem estudar a situação atual do Brasil e do mundo para saber o que eles podem, como eles podem contribuir para melhorar a situação. É interessante que vocês duas falaram de coisas assim bem pontuais, né? Futebol, no caso dos japoneses, e mangá, no caso dos brasileiros, e esse sonho de trabalhar com essas coisas. Efetivamente, no caso do Japão, Wakana, qual o mercado de trabalho que esses alunos acabam alcançando quando saem do curso de português? Às vezes, claro, alguns trabalham utilizando o português, né? Usando o português numa companhia aérea, a agência de viagem, ou no aeroporto, tem esses trabalhos também. Mas alguns da aula do primeiro grau, né? Professora de primeiro grau e segundo grau. E hoje em dia tem bastante alunos do primeiro grau e segundo grau, os brasileiros que não sabem falar japonês. Então, nossos alunos, assim, que já se formaram, dando aula de inglês ou dando aula de outras coisas, e também podem ajudar os brasileiros que não sabem falar em japonês, e ajudar também os pais, né, que não sabem como é o sistema educacional do Japão. E, claro, tem muitos alunos que não usam nunca mais língua portuguesa na vida deles, no trabalho. E também alguns trabalham como polícia. Como tem bastante brasileiros que precisam ajuda das polícias, então a polícia seria uma boa opção para eles.
Inclusive, tem curso de língua portuguesa na Academia de Polícia, eu já trabalhei nesses cursos, é interessante. Foi só para dar uma apontada, você falou dos alunos, das pessoas, dos alunos Nikkeis da universidade. Nikkeis são descendentes de japoneses, né? Então são alunos brasileiros, descendentes de japoneses, mas filhos de brasileiros que moram aqui, né? Então são esses alunos aí que podem ser atendidos também. E, Janete, no Brasil, que mercado efetivamente esses alunos que estudam japonês alcançam quando saem da universidade? Majoritariamente, eles vão dar aula de japonês, né? Como eu falei, o perfil do professor mudou, né? Então, muitos cursos hoje em dia estão contratando, estão indo na universidade buscar os professores, até porque o fluxo de japoneses para o Brasil diminuiu, e até mesmo japoneses descendentes que falam a língua fluentemente também diminui. Então, majoritariamente, eles vão trabalhar nos cursos, em empresas japonesas. Você tem a Nissan, você tem a Mitsui, que recentemente comprou a Super, está administrando a Supervia aqui no Rio, empresas japonesas, cursos, tradução, intérprete, mas aí você tem sempre que combinar com algum outro emprego, porque só tradução não garante. Muitos vão para a área acadêmica, fazer como eu, né? Ou muita gente vai para o Japão fazer doutorado, mestrado, trabalhar. Basicamente isso. Dar aula, tradução, intérprete, empresas japonesas, ou vai para o Japão tentar carreira acadêmica ou trabalhar mesmo. Tem ex-alunos nossos que estão aí no Japão trabalhando em empresas também. E, Janete, em quanto tempo os alunos que nunca tiveram contato anterior com a língua estão aptos para falar e escrever em japonês? E para se virarem bem em uma viagem, né? Uma vida, que isso... Eu estou aprendendo até hoje. Uma vida. Acho que, assim, depende muito. Acho que, assim, não dá para dizer um tempo certo, porque depende muito do aluno. Eu tinha um aluno, não, ele era meu colega de classe, que ele praticamente quase tirou o N1, que é o máximo do exame de proficiência, antes sequer de ter ido ao Japão, porque ele tinha um trabalho que tinha espaço, ele estudava 6, 7 horas por dia japonês. Então, em 3 anos, ele já falava, escrevia. Escrever é muito difícil, mais complicado, né? Mas ele já falava, entendia. Eu tenho um outro colega que está na Alemanha agora fazendo doutorado, que no curso, em 3 anos, ele já falava também. Tem um ex-aluno agora também, que ele nunca foi ao Japão, mas em 4 anos de curso ele conseguiu o topo, né? Conseguiu o nível mais alto de língua japonesa. Então depende muito, depende da dedicação, porque o japonês é uma coisa que você tem que esquecer que você tem o resto da vida para você. Porque você tem que estudar, porque você tem que estudar a gramática, porque é muito diferente, então é muito conteúdo. Então você tem que estar disposto a estudar. Se você não estiver disposto a estudar os ideogramas, estudar as expressões e se expor à língua, que também é muito importante, não adianta também ficar só com a cara no livro e não se expor à língua. Você tem que se expor, tem que ver filme. Só anime e mangá também não adianta. Você tem que ler livro, tem que ver filme, tem que ver novela, tem que ver notícia, porque a língua varia muito. Eu vivo falando com meus alunos, o japonês não fala como está no anime e no mangá, e aí no game, entendeu? Então tem que se dedicar. Então, tem gente que fala em 2 anos, tem gente que fala em 3 anos, tem gente que fala em 4 anos, tem gente que demora 10 anos. Eu estudo japonês há 18 anos, né? Em 2002 eu comecei, e a gente está aprendendo sempre. Eu acho assim, o curso é de 4 anos. Se você se esforçar, em 4 anos você fala, escreve, e ouve bem, consegue compreender tudo em japonês. Se dedicar, se não, aí realmente vai sempre ficar. Mas assim, o básico, o mínimo para você ter uma conversação de nível de intermediário para avançado, 4 anos, eu acho que está ok. Mas tem que ter isso, tem que se dedicar, porque é muito diferente. E por ser diferente, você demanda muito mais tempo de estudo, de concentração, de foco. Se não tiver, fica difícil. E o Akana, e no caso do japonês? Do português. Do português, perdão. Os alunos que aproveitam bastante o ambiente, dá para dominar a língua portuguesa e
3, 4 anos, sim. Porque na universidade tem um espaço que sempre fica os professores brasileiros para bater papo, né? E também os intercambistas do Brasil também ficam nesse espaço esperando os alunos para conversar. E também temos computador para ver DVD, e para assistir notícia do Brasil e de Portugal. E tem bastante livros. E quando eu vou para o Brasil e outros professores vão para o Brasil, a gente sempre compra bastante livros para deixar nesse espaço, né? Então, tem uns livros que não vende aqui no Japão. Então, quem aproveita bastante esse ambiente que tem tudo, realmente melhora bastante o português deles, mas quem não tem interesse é difícil. Só dentro da sala de aula não é suficiente. Sempre tem que se esforçar bastante fora da sala de aula. Vocês duas, né, tiveram, e os alunos que estudam as línguas que vocês ensinam, têm sempre a oportunidade de ir, né, para o outro país e vivenciar essa cultura. E eu queria meio que resgatar um pouco essa memória de vocês. Eu queria saber, Wakana, primeiro de você, quando você veio ao Brasil como estudante ainda, qual foi a sua primeira impressão do Brasil? Impressão? Era, assim, tudo diferente, né? Até o cheiro que é diferente. Quando você chega no aeroporto dos outros países, o cheiro já é diferente. Então, quando eu fui pela primeira vez, foi em São Paulo, eu acho. Aí, eu já estudava por um ano, aí, então, eu já sabia os verbos eu, sou, blá, blá, né? Você está, tá, 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 tá. Mas quando a pessoa me perguntou, você está, ninguém fala você está, vocês falam você tá. Aí eu não entendi essa você tá. Então eu procurei no dicionário o que é você tá, né? Mas não aparece no dicionário. Então era tudo difícil e mesmo assim, estudando por um ano, eu entendi quase nada, nada mesmo. Eu fiquei um mês em São Paulo, mas eu soube, eu tenho que estudar mais, porque eu não entendia quase nada. E você, Janete, como é que foi a sua primeira impressão quando você chegou ao Japão? Da primeira Eu vez? achei que aquela coisa assim, poxa, eu estou num outro mundo, eu fui transportada para uma outra. O professor da escola onde eu ia trabalhar, ele foi buscar a gente de Shinkansen, né? E aí eu vendo aquela coisa daquele verde, aquelas casinhas, assim, você estuda o Japão, você vê foto, mas quando você tá, é outra aura, você sente que você foi transportada por um outro mundo. Você pode ler, mas nunca é igual ao que você... Eu achei que eu estava num mundo encantado, assim, né? Porque é tão diferente do Brasil, né? As pessoas sendo educadas, as pessoas sendo... né? E como eu já tinha muito amigo intercambista japonês que tinha vindo ao Brasil, como disse, minhas professoras eram japonesas, e a minha coordenadora nunca nos poupou de ver japonês puro, sem legenda, então eu entendia a média, assim, né? Então não foi tão chocante. Eu fui com uma outra professora Nikkei, então ela me ajudava. Então o choque de língua não foi tão grande, mas cansou de ter coisas que eu não entendia. Eu dizia que entendia, mas não entendia, né? De fato, eu tinha que perguntar para outra pessoa. É aquela coisa, né? Até que um dia um amigo meu, acho que você conhece, né, Rômulo? Rômulo já falou para mim que você parar, não fica fazendo, você pode acabar concordando com uma coisa que não tem nada a ver, né? Então, né? Porque você fica pensando, né? E você não está entendendo nada e você concorda com algo que você, né? Mas foi mais ou menos porque eu já falava japonês aqui no Brasil com os intercambistas, com a minha professora. Mas foi assim, um choque, assim, um mundo e o outro mundo, dois mundos colidindo assim, totalmente diferentes, né? E eu fui trabalhar, eu não fui como intercâmbio de estudante universidade, eu fui trabalhar numa escola japonesa. Então o choque, eu só era japonês, para onde eu olhava era japonês. Então não tinha como fugir. Então no início foi meio complicado, assim, você não entender muitas coisas, você entendia algumas coisas, não entendia outras, aí você embananava tudo, mas foi uma experiência fantástica.
apesar do início assim meio... E aquela história que a gente conta para rir, chora na hora e ri depois. Qual é que você lembra assim, do pior mico que você pagou no Japão? Ai, foram tantos, né? Eu não sei. O problema é que eu tinha... Os micos foram amigos, né? Uma vez eu estava num Beer Garden, né? Aí ele foi embora, aí a pessoa, o japonês, falou não sei o que, de saru, mas era saru de sair. E eu tinha aprendido saru com macaco. Né? Aí eu falei, por que você está falando macaco aqui? Não sei o que. Ele falou, não, mas não é esse pé, não é isso. Você está indo embora. Aí eu fiquei assim, meio com a cara meio assim, né? Puxa vida. Mas assim, foram tantos assim de você. Mas normalmente eram essas coisas, você kuashi, kuyashi, era esses errinhos, assim, ou então verbos que sonoridades parecidas que você acaba errando e eu acabava falando besteira nesse sentido assim. Mas o que eu lembro agora, assim, de que eu fiquei envergonhada foi de ter confundido saru com saru, né? O verbo com o animal. E o Akana, você lembra de alguma história engraçada que você viveu no Brasil no começo? Realmente tem bastante, mas eu estou tentando esquecer tudo, né? Mas, por exemplo, eu tinha esmalte da unha, né? Eu queria tirar. Aí eu fui para a farmácia e eu pedi azeitona. Eu queria dizer acetona, mas eu troquei a palavra e pedi azeitona na farmácia. Aí eles ficaram assim. Eu queria explicar, mas não entenderam, e aí voltei para casa sem comprar nada. Essa é demais, é demais. Bacana. Olha, essa edição de hoje, ela não vai se chamar Trava-Línguas Impunemente, então, para a gente encerrar, hoje eu gostaria de propor uma brincadeira para vocês. Eu vou colocar aqui na tela alguns trava-línguas em japonês e em português, e vocês vão ter que ler esses trava-línguas, né, no tempo que passar na tela. Obviamente que isso aqui não é para ser fácil, então a professora Wakana vai ler os trava-línguas em português e a professora Janete vai ler os trava-línguas em japonês. E eu quero ver quantos trava-línguas vocês duas não conseguem ler no final. Juntas, beleza? Ok. Então, peraí. Ishoni? Uma ajudando a outra? Não, a gente vai ler ao mesmo tempo? Não, vai aparecer um e outro. Vai ser alternado. Então, okay. Vai ter tempo para todo mundo ler. Não sei se vai ter tempo, mas vai aparecer. Então, vamos lá. Estou torcendo aqui, estou torcendo. 3, 2, 1, valendo. Bagre branco, branco, bagre. Namamugi, namakome, namatamago. Opa! Sujo, chão sujo. Opa! 3. Tóquio, kyoka, kyoku. 4. A roupa do rei de Roma. Quase. Shinsetsu, shinsatsu, shinshitsatsu. Quase. No ninho de mafagafo. Quase. Makagami. Quase. Esse eu conheço até. Boa. Tonari no kyaku wa yoku kakiku kyokuda. Quase. Eu sabia, não sabia que o sábio não sabia assobiar. Quase. Shansosu. Kashu, so, shutsu, en, shitsu. Haru-chan, son, shu. Katakana é sacanagem. Katakana não dá. No total deu quantos no final mesmo? 4? Nossa, me perdi na conta aqui. Deu empate. Deu empate. Mas aí pensavam numa com François no tá. Gente, foi muito legal estar com vocês aqui hoje. Foi muito divertido, mas a gente precisa encerrar. Nosso tempo está esgotando. Ana, o que você tem para dizer para a gente, para encerrar?
Só tenho que agradecer essas professoras maravilhosas que estão encurtando a distância aí entre o Brasil e o Japão, esses esforços dia a dia para contribuir para melhorar o diálogo, porque a comunicação é tudo entre japoneses e brasileiros, né? Porque a gente já está fazendo 125 anos esse ano da amizade Brasil-Japão. Eu só tenho a agradecer, domo arigatou gozaimasu, sayonara, e otsukare-sama deshita. Obrigada pelo trabalho de vocês. Eu estou também estudando, estou iniciante, mas estou estudando, estou aplicada. Janete, suas palavras de despedidas aqui para o pessoal que está assistindo a gente. Agradecer a oportunidade, né, de poder participar dessa edição especial do Tesouro do Japão, mesmo à distância, uma coisa que eu não poderia acontecer se não fosse a pandemia, né? Mas foi uma oportunidade única de conhecer a professora Wakana também, saber da experiência dela com o português, agradecer a todo mundo que está assistindo pelo tempo, né, dedicado, né, minasan otsukare-sama deshita, hontoni arigatou gozai, né? Sasoete kurete arigatou gozaimashita, né? Professora Wakana, suas palavras de despedida. Sim, eu também me diverti muito e eu quero agradecer para todos. E tomara que meus alunos não assistem aquela parte da trava-língua. Nada, bota eles para fazer o trava-língua também lá nas aulas. Gente, muito obrigado vocês duas pela participação de vocês. Ana, também muito obrigado ao convite para a gente fazer o Laica nessa versão virtual. E você que está aí em casa, querendo aprender mais sobre o Japão, o que eu desejo para você, persistência, não desista. Se você estuda japonês e se você é um japonês que estuda português, não desista, é difícil mesmo, mas vai valer a pena, porque esse momento em que a gente pode se comunicar numa língua só, no caso o português, ele só existe porque essas pessoas aqui estudaram bastante para que a gente possa estar aqui. No mais, olha, muito obrigado por vocês terem assistido a gente aqui até o final. Fiquem ligados no restante da programação do Tesouros do Japão e até a próxima. Tchau, tchau. As crianças japonesas passam 6 anos na escola primária, dos 6 aos 12 anos de idade. O ensino é compulsório, assim como os 3 anos seguintes do curso ginasial. As escolas públicas são gratuitas, mas os pais podem mandar os filhos a escolas particulares. A primeira coisa a fazer ao entrar na escola é tirar os sapatos e pôr calçados para o uso interno. A maioria das classes da escola primária tem de 30 a 40 alunos e cada classe usa uma sala fixa. São realizadas para dar avisos importantes para toda a escola. As aulas duram 45 minutos. Nos primeiros 2 anos, o dia escolar conta com 4 aulas de manhã. Do 3º ano em diante, 2 aulas são acrescidas à tarde. Cada classe conta com um professor responsável que ensina as matérias principais, tais como a língua japonesa, matemática, ciências e estudos sociais. Do 3º e 4º ano, a faixa de estudos se torna mais generalizada, incluindo estudos como computação. Os alunos do 5º e do 6º ano aprendem artes domésticas como costura e culinária. Nas aulas de inglês, o professor responsável é geralmente apoiado por um especialista nativo. Em algumas matérias, como música e artes manuais, os alunos se transferem para salas especiais. A música é ensinada na prática. Os alunos aprendem a tocar instrumentos e a cantar. Nos workshops, os estudantes pintam e fazem artesanatos. 英語が好きです。外国の人とも喋れるようになると楽しいからです。算数です。テストでいい点取れるからです。図工、物を作ったり絵が描けるのが好き。
Esportes que requerem espaço são praticados nos campos esportivos. E os que requerem esteiras ou equipamentos especiais são feitos no ginásio. Após a quarta aula, é hora do almoço. Depois, na maioria das escolas, os alunos limpam suas classes. Em turnos, os alunos limpam os corredores, o ginásio e espaços comuns. Entrando num grupo de esportes, é possível fazer novos amigos, pois os grupos têm membros das classes do 4º ao 6º ano. Grupos populares são os de culinária e trabalhos manuais. Os meninos curtem essas atividades, pois podem escolher itens de seu interesse. Alguns alunos escolhem ajudar na administração da escola, como, por exemplo, transmitir anúncios na hora do almoço. Outros cuidam de animais de estimação criados na escola, alimentando-os e limpando seus cercados. ウサギとか動物が好きで飼育員になりました。 A educação da escola primária no Japão visa desenvolver as crianças não só fisicamente, como também mentalmente. Os samurais eram guerreiros altamente treinados que serviam como soldados para a aristocracia do Japão entre 1100 e 1867. Sua principal característica era a grande disciplina, lealdade e incrível habilidade com a espada. O nome samurai significa aquele que serve, pois essa era sua função, servir com lealdade e empenho os daimyo. Em troca disso, recebiam privilégios, terras e pagamentos. Os samurais faziam parte de uma classe social alta, respeitada e temida. Eram os únicos que podiam carregar espadas, o principal símbolo que os distinguiam das pessoas comuns. Sua principal arma era a katana, uma espada de 60 centímetros, mas dominavam também o manejo de arco e flechas e a arte da cavalaria. Alguns usavam bastões, lanças e outras armas como a foice e corrente. Um samurai sem ligações a um clã era conhecido como Ronin, pois não tinha mais mestres para servir. Um Ronin era mal visto porque tinha aberto mão de sua honra, pois no momento em que perdesse seu mestre, a tradição o obrigava a se suicidar e morrer com ele, num ritual conhecido como Harakiri. A morte para o samurai era um meio de continuar a sua existência. Tal filosofia aumentava a eficiência e a não hesitação em campos de batalha, o que veio a torná-los os mais letais de todos os guerreiros da história.
Boa noite. Nós estamos aqui no Festival Tesouros do Japão para apresentar mais um talk show sobre um tema muito interessante, que é o Bushido, o Código de Honra dos Samurais. Para isso, nós temos convidados super especiais, todos faixa preta, e estão aqui prestigiando o nosso evento e vão trazer suas experiências. Vamos iniciar pelo historiador Douglas Magalhães, que é historiador e também professor de História da Cultura Japonesa, História Japonesa, no Instituto Cultural Brasil-Japão. Ele é pesquisador também do Grupo de Estudos Asiáticos na UF, Universidade Federal Fluminense. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, Ana. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito dos samurais. Essa grande lenda sobre os samurais que continua no nosso imaginário até os dias de hoje. E quem é amante das artes marciais, eu sou praticante de Kenjutsu, já passei pelo judô, já passei por outros esportes também, na época de faculdade, e a gente realmente tem um encanto por essa palavra Bushido. Você poderia falar um pouquinho para a gente o que são os guerreiros samurais e qual a sua origem, por gentileza? Já adianto, né, que o meu estudo sobre história japonesa ele é focado em história dos samurais. Né? Eu pesquisei através da UF, através da Unirio, fazendo especialização em história militar também, pesquisando pela Unirio um pouco mais sobre eles. Então, a gente tem trabalhado bastante sobre o assunto de samurais pelo Grupo de Estudos Japoneses da Universidade Federal Fluminense, durante mais de 11 anos, que a gente tem pesquisado não só sobre samurais, mas sobre a cultura japonesa em geral. E é importante lembrar que o samurai ele é uma figura em que ele é mais do que só um guerreiro que combateu no passado. Né? Ele é uma figura que também representa a memória de um Japão nos tempos contemporâneos e que vai se lembrar também das memórias do período feudal. A origem do samurai ela vem mais do século XI, onde você tem uma necessidade de proteção de algumas terras, em que os exércitos imperiais da época, do período chamado Antigo Clássico japonês, o exército imperial não tinha condições de cuidar, porque estava em outras guerras. Então, alguns senhores de terras começaram a utilizar força armada dentro dos seus territórios. E dali começa a se desenvolver os guerreiros. Além de que alguns aristocratas da corte imperial também passam a se tornar guerreiros, samurais mesmo, né, que a gente tem termos para isso, como Kishu, né, e eles começam a comandar esses grupos, que a gente vai chamar de Bushidan, né, os grandes clãs guerreiros, que vão começar aos poucos a aderir aspectos um pouco mais nobres, né, e aos poucos tendo o elemento, inclusive, dos códigos de ética que vão surgir em séculos posteriores. É daí que surge a formação dos samurais. Ótimo. E o guerreiro samurai mudou através dos séculos? Essa é uma pergunta mais complicada, né? Porque ela tem bastantes momentos em que o samurai vai mudar seu estilo. Como eu mesmo falei, em breve, eles terão, depois do século XI, a formação dos primeiros códigos de honra, os primeiros códigos de ética, mais do que honra em si, né, que vai delimitar, inclusive, o que é ser samurai. Isso é mudado até a formação no final do século XX. Mesmo no período pós-guerra, quando já não há mais samurais na sociedade japonesa, ainda tem uma reimaginação da formação desse samurai, do que ele é e como ele é construído, não mais como uma figura existente histórica, mas essencialmente imaginária. O samurai ele tem, na sua história, no início, um estilo muito diferente do comum. Né? Ele é um arqueiro montado, essencialmente. Ele quase não tem a utilização da espada. Isso começa a mudar a partir do século XIII, com as invasões mongóis, em que eles percebem a utilidade de massificar o exército, utilizar, inclusive, camponeses como guerreiros, que são os astigados, que vão entrar para
por exércitos a partir do século XIV, influenciados por essas invasões, onde já vão ter utilização de alguns camponeses no combate. A partir disso, a espada passa a ser muito útil, principalmente porque para enfrentar os mongóis no século XIII tiveram que invadir os navios, né, e não havia facilidade de enfrentar os mongóis pelos convetes dos navios através do uso de arco e flecha ou lança, então tiveram que usar a espada. A espada é aprimorada. No próprio século XIV, né, com os ashigaros passando a utilizar mais arquearia, o uso da espada vai se passando cada vez mais para a mão do samurai. Isso chega no que a gente conhece também no próprio século XIV. A ética samurai começa a ser repensada com o aprofundamento, porque já havia um pouco antes, mas essencialmente aprofundamento no Zen budismo, que vai trazer um pouco e delimitar quais são essas noções éticas, né? O que a gente chama de o caminho da espada, né? Originalmente era o caminho do arco e flecha, o caminho do arco e flecha e o cavalo também, né? Que um dos termos é Kyuba no Michi e Abusame, né? Que são alguns termos mais antigos. E aí você vai passando e vai modificando a forma como é o samurai, quais são as éticas e as ideias que vão compô-los. Então, o samurai que tem no século XI, XII, XIII, XIV, para cada um desses séculos, eles são bem diferentes. Quando chega no 16, ele é mais complexo ainda, porque a gente entra no período Sengoku Jidai, né, que é o período das províncias em guerra. E durante as províncias em guerra, cada samurai combatia a sua própria maneira, cada um tinha suas próprias noções de ética, de combate, até porque você tem a introdução do cristianismo como uma ideologia que vai chegar pelo sul, com a chegada dos portugueses e espanhóis durante a expansão marítima, que vai influenciar e vai converter, inclusive, alguns desses samurais. Então, você imagina que essa questão da ética do Japão com a ética do Ocidente vai se misturar. E depois, quando você tem a unificação, após os 3 principais unificadores do Japão, né, o Oda Nobunaga, o Toyotomi Hideyoshi e, por fim, Ieyasu Tokugawa, ou Tokugawa Ieyasu, né, que seria mais correto falar o sobrenome na frente, o Tokugawa Ieyasu, ele estabelece um período, que é o período Edo, que é um período de paz, que a gente até chama de Pax Tokugawa, em que basicamente não se há mais grandes guerras, a partir principalmente ali de 1616 para frente. E você vai ter um período em que há conflitos internos, mas que não há uma grande mobilização de samurais, e aos poucos esses samurais eles vão assumindo novas responsabilidades na sociedade, como filósofos, né, como escritores, burocratas, com cargos públicos, e é um período de introdução forte do conceito do neoconfucionismo dentro do elemento do código de ética dos samurais. Quando se tem a restauração imperial Meiji, isso fazendo muitos pulos, né, históricos, quando você chega à restauração imperial Meiji, não há uma perseguição aos samurais como se pensa, né, há uma perseguição aos samurais que são contra o império, os que são a favor do império, eles continuam, obviamente, samurais. Passada a Revolução a Revolução Imperial, ou para alguns, a Restauração Imperial Meiji, você passa a ter a presença do samurai assumindo um novo cargo, perdendo esse conceito de guerreiro, assumindo um cargo de soldado, assumindo oficialatos, né, se tornando almirantes, se tornando capitães, comandantes. E eles continuam mantendo até alguns elementos samurais, mesmo que os privilégios feudais tenham sido rompidos. E esses novos guerreiros eles vão mantendo as tradições das noções éticas e repensando elas. Até que, em tempos posteriores, com o período de imigração e com a questão dos dojos, né, que existentes do Japão, essa ideia do samurai, a figura do samurai, aos poucos vai se tornando cada vez mais um símbolo da memória do que era a ideia da ética utópica ou a ideia imaginada do que era ser o samurai durante períodos anteriores, formando o que hoje a gente tem da memória de um passado japonês, da forma de combater, das artes marciais, e que hoje vai além, né? Hoje em dia, a ideia do que é construída do Bushido, ela vai entrar em empresas, vai servir a questão de administração, vai servir ao pessoal de artes marciais e, essencialmente, vai ser um ícone para os imigrantes que vão assumir essa imagem do samurai como um símbolo para a sua memória. Nossa, muito bom. É realmente encantador essa questão do Bushido na vida contemporânea. Qual o papel da imagem do samurai e do Bushido para o mundo contemporâneo? Imagino que, para começar a responder essa pergunta, o primeiro caminho é entender essa última fala minha, em que, essencialmente, a imagem do samurai ela é uma das que é usada hoje para se tornar um ícone, né? Uma memória do Japão.
e é também uma forma de se conhecer mais fácil o Japão. Ele vende a ideia de bravura, vende a ideia do Bushido também como algo íntimo ao japonês, e vai começando a construir uma ideia, como eu diria, a partir do samurai, você vai construindo a ideia do que é o japonês, de como é que ele trabalha numa empresa, como ele atua numa sociedade, quais são as lógicas principais. Né? Ele é uma chave, né? Penso eu, pelo menos, que o samurai hoje ele é uma chave para se pensar o que é esse mundo. Afinal, a imagem do samurai ele é explorada constantemente na filmografia. Né? Você tem bastante filme, bastante cinemas do período ali dos anos 50 aos 80, passando pelo mundo todo, a nível de você ter a Oscar recebendo, por exemplo, pelo Rashomon do Akira Kurosawa, que é baseado numa obra do Akutagawa. Né? Você tem, depois, um outro Oscar que vai para o próprio filme do Musashi, né? Que inclusive vai se tornar uma trilogia. Então, você tem a imagem do samurai sendo passada para o mundo como uma imagem de um Japão. E, a partir dele, essa noção do que é o Japão e essa memória. E, junto, obviamente, vem esses elementos filosóficos do Do, né, desse caminho filosófico, que compõem a figura desse guerreiro, constituindo o pensamento, primeiro, para as colônias, depois para a relação entre os povos, no caso do Brasil, entre o Brasil e o Japão, que, obviamente, é mais do que só samurai, mais do que só Bushido, mas penso eu que a divulgação pelo cinema, pela imagem do samurai, ajudou essa movimentação. E, hoje em dia, é uma forma, inclusive, de ajudar, né? Pensando a questão do Bushido, independente das formas como ele foi repensado através do tempo, como trazido pelo Lech Benes, né? As transformações através do tempo do próprio Bushido, ele pode ser aplicado, inclusive, a sociedades mais carentes, pode ser aplicado a grupos sociais e mesmo ao entendimento melhor da própria noção do eu, né? Dentro do própria noção das relações do Brasil e Japão, tanto para os japoneses quanto para os brasileiros, nesse entrelaço em que pode facilitar o entendimento cultural entre ambos os lados. Muito bom. Eu agradeço essa aula de história, que foi muito concisa. Parabéns para o nosso momento aqui, que nós temos que realmente dar ritmo, porque a plataforma digital nos impõe essa questão. Para isso, nós vamos chamar agora o professor de Educação Física, que é coordenador da especialização em lutas do Instituto de Educação Física da UERJ, o professor José Antônio Viana. Boa noite, professor. Boa noite. É uma satisfação estar aqui participando com pessoas tão ilustres, com os professores convidados. Agradeço o convite que me foi feito. Eu espero estar podendo com um pouquinho com as minhas vivências e estudos a partir nossas pesquisas em relação às lutas e o Código de Honra do Samurai. Professor, nos diga como os princípios do Bushido podem ser utilizados no ambiente escolar, com crianças, jovens. Bem, os princípios do Bushido correspondem a valores, a modos de ser, de agir, de vestir, comportamento, né, que orientam a vida em sociedade. Então, esses princípios eles são comuns em qualquer sociedade humana. E no ambiente escolar, principalmente na sociedade que a gente vive hoje em dia, onde existe um ataque muito grande aos valores da família, da sociedade, de uma forma geral, esses princípios seriam princípios que poderiam estabelecer uma recomposição, um reequilíbrio na formação dessas crianças e jovens. Não significa que a escola seja um salvador da pátria, que não é, né? Mas é mais uma agência de socialização fundamental na formação de crianças e adolescentes. Então, eu acredito que esses princípios do Bushido, né, bem utilizados em qualquer ambiente escolar, seja qualquer disciplina escolar, será fundamental para contribuir para a formação positiva desses jovens, que já é feito por outras agências de socialização, como a família, como a religião e outras tantas agências, o esporte, de uma forma geral, as artes marciais. Então, todas elas interligadas poderiam fortalecer essa formação positiva de crianças e jovens.
Em ambientes de vulnerabilidade social, como o Bushido poderá contribuir? Bem, eu tive a oportunidade de aplicar, sabe, uma intervenção por meio de pesquisas. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pesquisa na Cidade de Deus com crianças e jovens moradores, né, da favela, num projeto situado dentro da Cidade de Deus. Então, a gente atendia principalmente as crianças daquele ambiente social. E na minha tese de doutorado também foi desenvolver uma pesquisa lá dentro com os mesmos princípios. Eu utilizei uma ferramenta que era o Karatê, no sentido de tentar modificar a orientação por objetivos daqueles sujeitos. Ou seja, sujeitos que viviam num meio social violento, né, com uma socialização com forte influência do crime organizado, né, e a ideia seria justamente tentar mudar a perspectiva desses sujeitos de ser um contraponto à socialização exercida pelo crime organizado. Como? Foco nos valores, nos princípios, né, do Bushido, nos valores humanos de uma vida, sabe, em sociedade digna, pacífica. Né? Então, nós fizemos uma pesquisa e conseguimos mudar a orientação por objetivos desses sujeitos. Os sujeitos que participaram do período de intervenção com as aulas de Karatê foram pessoas que mudaram sua orientação por objetivos. Então, a gente conseguiu perceber que havia uma relação entre os valores, as normas, as crenças, a ideologia proposta, não, nos princípios do Bushido, dos valores para a vida em uma sociedade, sabe, mais pacífica, mais justa, mais solidária. Tá ótimo, muito bom. Eu agradeço a sua participação e vamos seguir a nossa conversa, o nosso talk show, com a presença do professor Neil Wilson, que ele é gestor atual do Comitê Olímpico do Brasil, na modalidade judô olímpico, é professor também de judô e mestre em educação física. Boa noite, professor. Obrigado. Já agradeço de antemão aí ao convite e ter a oportunidade de compartilhar com esses grandes professores conhecimento, né? A gente está aqui não só para demonstrar alguma experiência, mas também conhecer alguma coisa, né? A gente já teve aí a oportunidade de ouvir aí o professor Douglas, o professor José Antônio, com grandes colocações e que permitem a gente enxergar de uma maneira um pouco diferente esse mundo que a gente vive tão violento. Exatamente, com certeza. Essas contribuições, esses valores dos japoneses, através do Bushido, realmente vão fazer a diferença a partir desse momento que a gente está aqui conversando, novos pensamentos, novas inspirações vão surgindo, e a gente gostaria de saber, o senhor responsável pela seleção brasileira olímpica de judô, como que é utilizado o Bushido com os atletas? Bem, na verdade, o Bushido é o espaço que a gente vive, é o dojo, né? O dojo, ele o importante é a gente conseguir transferir isso, externalizar isso para fora do dojo, mas a convivência, o aprendizado, um atleta que chega a uma seleção olímpica de judô, ele já vem de muitos anos de prática de judô, né? É inserido dentro de todos esses princípios, todos esses conceitos, esses valores. Então, a vida do atleta de alto rendimento, ele principalmente das lutas, ele é baseado e confirmado dentro de todos esses valores e conceitos, né? Em todo momento, seja ele no treinamento, seja ele na competição. Quando você, por exemplo, fala em coragem, é a superação do medo, né? É a superação do medo. Então, isso a todo momento, não existe atleta que diga que não tenha medo. Vai sair melhor aquele que tem o melhor controle sobre o medo. Então, isso é o desenvolvimento da coragem, né? E se a gente for olhar, quer dizer, a solidariedade, as lutas, de uma forma geral, elas são esportes individuais,
porém dependem de outros para treinar. Ele é bem coletivo, né? Ele depende da solidariedade. Você se desenvolve na sua prática desportiva através do corpo do outro, assim como para jogar bola você precisa de uma bola de futebol, para praticar judô, karatê e outras artes, nós precisamos de ter oponentes, a gente precisa desenvolver formas, a gente precisa desenvolver movimentos, e para isso a gente precisa ter um adversário concreto ou um adversário virtual, mas a gente precisa imaginar esse adversário. Então, ele é um esporte, ao mesmo tempo, as lutas são um esporte individual, mas que precisa da coletividade. E a solidariedade é um ponto extremamente importante dentro desse desenvolvimento do atleta para chegar à alta performance. Excelente. É a compaixão, a solidariedade que faz realmente a diferença. E diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, com o adiamento das Olimpíadas de Tóquio, como que está a cabeça, a mente, o coração dos atletas? Conta um pouquinho para a gente. Bem, é bastante difícil, né? Um atleta de alto rendimento, ele passa boa parte do dia dele treinando. E com a pandemia foram aproximadamente aí 4 meses, 5 meses dentro de casa, com treinamentos muito superficiais, né? Sem que os atletas pudessem realmente desenvolver a sua prática. E, obviamente, a gente optou. Hoje nós estamos com a equipe em Portugal, numa missão, onde a gente está tendo a oportunidade de voltar realmente a treinar, né? Ao atleta ser atleta novamente, porque até então eles estavam sendo atletas virtuais. Agora estão voltando ao espaço deles, quer dizer, o importante é a gente ver, né, como os olhos brilharam quando eles tiveram a oportunidade novamente de pisar num dojo, de pisar num tatame, de sentir o oponente, de poder segurar no judogi, enfim. Foi um momento assim, bastante importante. Então, a gente poder voltar aos treinamentos e Portugal, por estar mais avançado nesse aspecto de controle da pandemia, nós optamos por ir para Portugal, e é o que eu digo aos atletas, os atletas estarem em estado de prontidão, porque a gente não sabe com essas incertezas quando o calendário vai voltar, quando volta o ranqueamento. Então, esse adiamento da Olimpíada acaba gerando muitas incertezas, até mesmo se a Olimpíada vai acontecer, porque se realmente não se conseguir desenvolver vacinas, dificilmente a gente vai conseguir fazer um evento que congrega uma população muito grande de atletas, dirigentes, técnicos, enfim. Então, não acredito. Porém, está se trabalhando por isso, mas a gente trabalha com as incertezas também, sem saber exatamente como planejar as ações até chegar aos Jogos Olímpicos daqui a um ano. Mas vamos manter a chama acesa olímpica nos nossos corações, vamos ser muito otimistas que em 2021 nós vamos estar em Tóquio, todo mundo conectado e torcendo com certeza pelo judô brasileiro e por todos os atletas da nossa seleção verde e amarela que realmente fazem a diferença. Com todas as dificuldades que nós temos no país, o Comitê Olímpico do Brasil faz um trabalho realmente de alta qualidade e a gente tem conseguido várias medalhas esse tempo todo e realmente eu fico muito feliz de saber que os atletas se emocionaram e que vão suar mais até o kimono e com certeza vai vir uma medalha de ouro, com certeza. Eu gostaria de agora convidar o professor Almir Menezes, que ele é professor de karatê, livre docente em artes marciais, e eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Primeiramente, boa noite, professor Almir. Boa noite.
Me sinto honrado de estar presente diante desses amigos, professores ilustres, com tanto conhecimento a aprender. Que ótimo! E na sua formação no karatê, como que o senhor pôde perceber o Bushido na sua vida diária? Bom, eu peguei uma época, 1970, 1960, foi quando os professores japoneses chegaram ao Brasil de karatê e começaram a passar as informações que eles tinham, né? Muitos deles, inclusive, não conseguiam falar nem o português. Alguns falavam inglês e, com isso, a gente ia tentando entender através do movimento do gesto. Como eu percebia que um dos hábitos japoneses era através do sinal, então eles não precisavam falar muito, né? Eu sabia quando o Shitaka Tanaka estava querendo ser mais rigoroso, ou quando ele estava brincando, não tinha quase isso, né? Era sempre muito sério nas suas considerações, né? E isso foi desenvolvendo, evidente, um lado marcial, né? Um lado regrado, que você tinha horário para entrar, para sair. Isso já foi criando uma disciplina. Mas como eu tive já uma formação militar, para mim não foi muito difícil, né? Eu me adaptei bem. Mas tinha alguns alunos, alguns atletas, alguns lutadores que tinham muita dificuldade, né, em se adaptar a esses parâmetros, né? Na verdade, o que eu consegui ver, como o professor Ney, inclusive, colocou, a respeito da luta, né? A luta foi nos ensinando exatamente essa questão da coragem, do medo, né? Da honra, né? Da lealdade. E como professor, observei mais tarde que, através da luta, a gente consegue ver esses traços, né? Vamos supor assim, de agressividade, ou de benevolência, ou de compaixão, que cada um traz através da sua cultura, através do seu conhecimento, né? Mas o que eu percebi ao longo desses 50 anos trabalhando com karatê é que existe uma falta de uma formação, né? Principalmente dos cursos universitários, e aí entra a parabenizar o professor Viana pelo curso que ele é o primeiro curso, pelo menos no Rio de Janeiro, que eu conheço, dentro de uma universidade pública, que fale sobre artes marciais a nível de pós-graduação, né? E com isso, né, eu já venho lutando e percebendo que existe uma carência da gente pegar esse conhecimento que o Douglas colocou muito bem, historicamente revelado por ele, né, e tentar colocar adaptado, né, numa forma que as pessoas tenham mais acesso. Porque nem todos que estavam, na época que eu praticava o karatê, entendiam o Bushido, né? Eles iam simplesmente pelo modismo, ou para querer tirar onda na praia, né? Não tinha essa formação, essa medida de ter uma introspecção para as lutas, né? O que me facilitou também com isso foi o caso da prática da meditação. Quer dizer, já a prática da meditação eu já fazia nessa época e me adaptei mais a essa conduta nova, né? Que, na verdade, os brasileiros não tinham na época. E a proposta agora é criar exatamente um curso, né, que possa promover exatamente uma formação maior para profissionais que trabalhem como intervenção, como um instrumento de mudança do Bushido na nossa educação. Precisamos muito disso. Com certeza. Agora foi conversado a respeito dos oponentes virtuais e os oponentes físicos, né? Os oponentes presenciais. E quanto ao oponente invisível, que é o Covid, que a gente não sabe onde ele está. Como que a gente deve exercitar esse Bushido, essa disciplina de lavar as mãos, de tirar o sapato, de estar atento, sempre higienizando os alimentos, tendo hábitos higiênicos? Como que a gente pode realmente utilizar o Bushido na vida diária, face ao Covid, para a gente ser vencedor? Bom, a minha visão em relação ao Covid
muito material, né? Eu tenho uma experiência real dessa pandemia. Mas, voltando um pouco do que o Douglas falou, eu entendo que o vírus é como se fosse uma katana do samurai, né? Até porque o vírus ele é acelular, ele não é considerado um ser vivo, né? E esse vírus ele pode ser usado, inclusive, como um cavalo de Troia. Alguns pesquisadores usam o vírus para transmitir uma célula-tronco e, com isso, regenerar determinado corpo. Quer dizer, ele não é tão ruim quanto parece, né? Ele é um instrumento que, dependendo de como você usar, ele pode destruir, como, ao mesmo tempo, salvar, né? Em relação ao vírus, é evidente que o povo asiático, principalmente o Japão, nos traz toda uma educação, né, de reverência. Eles já têm de prática não se tocarem, né? Quer dizer, isso aí já estão, vamos supor assim, 50% na frente dos brasileiros, que são extremamente afetivamente ligados a um abraço, a um beijo. O povo japonês sempre mantém uma distância, né, em fazer uma saudação. Quer dizer, eles já têm esse costume, né? Essa questão de usar o pano no rosto, né, já fazem isso há anos. Qualquer resfriado já é uma prática normal do povo oriental, como se fosse uma prevenção à higienização do próximo. Isso são conceitos que a gente traz e entende porque, na luta, né, ele foi realmente revigorado isso, né? Como você poder dobrar o seu karategi, que seria vulgarmente chamar o kimono, né? A maneira como você guarda ele, tudo isso faz parte de uma liturgia que, na verdade, você começa a dar valor a essa introspecção que é tratar de si próprio. Mas a luta é constante. Isso aí. Realmente, esperamos que todos se cuidem, fiquem em casa, quem puder, que nossos atletas olímpicos também estejam bem cuidados, com certeza, se prevenindo. E agradecemos a presença de todos. Foi maravilhosa essa experiência aqui de reviver um pouquinho dos samurais e na vida real dos nossos senseis, nossos samurais aqui presentes, que realmente estão contribuindo esses anos todos com muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens em geral do nosso Brasil. Realmente a influência do Japão aqui no Brasil, ela se deu através da meditação, através das artes marciais, e hoje a gente pôde constatar como que faz a diferença. Para a consideração final, eu peço, por gentileza, para o professor Ney, que ele faça uma mensagem para a população, para todos, para os atletas também, uma mensagem de determinação, de Bushido. Bem, primeiro é uma honra estar num encontro como esse e poder ter as considerações finais aí. Eu entro um pouco aí na fala do professor Almir, da pergunta que você fez sobre essa questão hoje que a gente convive com a pandemia, né? Como bem disse o professor Almir, né, o povo oriental, de uma forma geral, e mais especificamente no Japão, onde eu tive a oportunidade de ir algumas vezes, a gente sente muito esse aspecto. Eles já andavam na nossa frente e hoje transmitem muito mais todo esse espírito, todos esses valores que eram empregados no passado, conforme historiado aí pelo nosso professor Douglas, né? Então, isso traz realmente assim, uma raiz muito grande, né? Não só a questão do não tocar, mas no Japão, por tradição já secular, as pessoas não circulam num espaço que é dividido com sapatos, né? Então, isso mostra muito bem o que é as questões de respeitar, não só respeitar o outro, respeitar o espaço, respeitar, ser solidário ao outro, né? Outro aspecto colocado pelo professor Almir, né? O uso da máscara é alguma coisa que já existe há muitos anos, no sentido muito mais
da solidariedade do que a própria proteção, é a proteção dos outros, né? Então, você encontra num voo indo para o Japão muitos orientais de máscara, isso muito antes da pandemia, né? Então, eles são muito respeitosos, né? E eu espero realmente que a gente possa ter um mundo melhor a partir de toda essa vivência que a gente teve e que a gente está tendo com a questão da pandemia, e, com certeza, todo esse conhecimento do Bushido, com certeza, irá contribuir muito nessa evolução, e penso muito que a gente irá evoluir, a gente irá agir de maneira diferente nesse novo normal, como dizem aí. Acho que levaremos muito tempo para voltar ao que era. Então, a gente tem que se adaptar, e acho que os princípios do Bushido são um ponto bastante interessante e que pode ser muito bem usado nesse momento de pandemia. Muito obrigada, agradeço a todos por estarem aqui ouvindo também a gente, se cuidando, e vamos colocar na prática os valores do Bushido. Muito obrigada a todos. Boa noite.